Queridos alunos, paz do Senhor, graças a Deus, chegamos aí a mais um comentário. Queridos, nosso assunto hoje é escatologia. A escatologia é a disciplina que estuda as últimas coisas, né? É um termo grego, né? Que deriva aí de duas palavras, escatos e logos. Logos quer dizer estudo ou tratado. Escato, últimas. Então entendemos que se define etimologicamente por tratado ou estudo das últimas coisas, biblicamente falando, ok? Lembrando a todos, eu estou dentro da introdução, tá, gente? Lembrando a todos, né, que a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé. E também a nossa única fonte de estudo, de base para esse assunto. Isso está na introdução, tá certo? A gente vai ver também na introdução esse versículo lá de Apocalipse 1, que traz aí a revelação, que é uma revelação de Deus, de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao seu servo. Olha só, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu a quem? A Jesus, né? Para mostrar aos seus servos. Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, né? Deus lhe deu a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E isso no fim. Ok? Isso no fim. Tem um texto-chave em Apocalipse que ele é totalmente escatológico. É a chave. Então, Apocalipse 19, verso 19 do capítulo 1 vai dizer assim. Deixa eu olhar. 19 do capítulo 1 vai dizer assim, presta atenção. Olha bem. Escreve as coisas que tem visto. Isso é revelação. Ok? As coisas que tem visto é os versos anteriores. As coisas que são é do capítulo 2, do versículo 1, até o versículo 21 do capítulo 3. Tá certo? Que é o último verso do capítulo 3, versículo 22, perdão. A partir do capítulo 4 até o capítulo 22, é as coisas, preste atenção, veja bem, é as coisas, olha só o texto, escreve as coisas que tem visto, é o capítulo, é todo o texto do capítulo 1, as coisas que são as igrejas e as coisas que breve, né? Isso breve deve acontecer e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Ok? Então isso é escatológico. Apocalipse quer dizer revelação. Etimologicamente, Apocalipse quer dizer escatos, últimas coisas, biblicamente falando. Ok? Então é isso que está na introdução. A ideia da nossa apostila. Dentro da introdução, aqui no segundo parágrafo, a ideia da nossa apostila é apresentar para os leitores um panorama escatológico, ou seja, uma visão escatológica de uma forma geral. Bom, isso dentro da nossa apostila. Lá no finalzinho desse segundo parágrafo, nós vamos ver o caminho a ser percorrido nesse trabalho, parte da premissa de que a Bíblia, olha só, olha o que diz, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tal qual se apresenta na nossa declaração de fé. Olha o que a nossa declaração de fé diz. Cremos e professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, não é isso? Dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas. Então, a nossa única, né, fonte, né, certo? Nossa única fonte é a Bíblia. É claro que tem escritores, tem livros, mas que tem também a Bíblia como única fonte de estudo e de análise, biblicamente falando, dentro do reino de Deus, me refiro à igreja,
ok? Então, se eu estudo Eurico Bernstein, Spurgeon, o nosso professor, o comentarista, o pastor Josué Gonçalves, eu estudo filtrando eles na palavra. E principalmente quando o assunto é escatológico, ok? Nós temos muitos doutores, nós temos uma avalanche de doutores hoje, mas pouco se encaixa na nossa interpretação escatológica. Então preste bastante atenção e, se eu fosse você, se prepararia para esse assunto. O capítulo 2 vai trazer aí um pouco sobre as interpretações, não é isso? Formas de interpretação. Preste bastante atenção para você não estar aí sendo enganado. As Assembleias de Deus, o povo pentecostal, né, tem uma visão escatológica. Então vigia, crente. Sabe por quê? Porque tem aí um bocado, não vou citar nome, nem tampouco, vou deixar que a lição fale, mas tem um bocado por aí afora, né? Trabalhando, né, livros, literaturas e com um único propósito financeiro, ok? Pessoas de mídia, de corrente que tem a ideia pós-tribulacionista e mid-tribulacionista. Tem aqueles que trabalham dentro de uma visão pré-tribulacionista, que é a nossa visão. Okay? Então, o assunto é muito vasto, não se limita somente ao pré-tribulacionismo, tá certo? A gente tem muitos assuntos a tratar dentro desse assunto, e eu convido você para se interessar mais, reservar um espaço, um tempo para ler essa apostila, para se conectar com o céu, se ligar no céu, se ligar em Deus, buscar a essência, claro, reverentemente, tá certo? Reverentemente, tirar um período de oração e depois adentrar no estudo da apostila, sempre filtrando, quero dizer, associando a palavra de Deus. Ok? Então a nossa única fonte de inspiração e fonte de estudo, de análise para o que nós estamos tratando é a palavra de Deus. Ok? Isso fica muito bem claro aí na introdução. E eu preciso correr que o tempo não espera. Então, indo já para o primeiro ponto, a gente vai ver uma definição aí da escatologia que eu falei no princípio, né? Escatologia é estudo ou tratado das coisas que breve deve acontecer. Apocalipse também, etimologicamente, quer dizer revelação do fim das coisas futuras, né? Ou do fim futuro, né? Que logo acontecerá. Então a gente precisa também ter uma ideia dentro da ordem, né? Dentro da ordem. Então a gente vai ver aí que o conceito, né, escatológico é o estudo que visa organizar, olha bem, organizar e esclarecer os acontecimentos futuros do ser humano. Então, qual é a ideia escatológica? Sistematicamente falando, dentro da sistemática, nós tira aí a ordem, a organização. Então, a organização, assim, de ordem, de algo organizado. Então, a gente vai ver que essa é a ideia, ok? Esclarecer de forma ordeira, né? De forma ordeira, dentro de seu tempo, né? Na sequência, esse assunto que é escatológico. E dentro desse assunto, nós tem aí, vamos lá, aqui no segundo parágrafo, o conceito de conteúdos, nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos os últimos dias, presta atenção, nós temos os últimos dias. Pastor, o que é os últimos dias? Então, quais são os sinais dos últimos dias, os sinais que antecederão o fim do mundo? Então a gente tem aí falsos cristos, falsos profetas, né? Que enganarão a muitos, a Bíblia diz que enganarão a muitos. É isso, a gente vai ter guerras, rumores de guerra, nação contra nação e com muitos conflitos. Presta atenção, nós vamos ter também muita fome, terremotos, maremotos, né? Muitas coisas acontecerão do tipo natural, fome, terremoto, não é isso? É perseguição aos cristãos, isso tem acontecido com frequência, estão matando crente, né? Por aí nos países asiáticos, muitos países africanos, muitos países islâmicos, que tanto na África como no Oriente, né, tem muitos que são considerados países resistentes à mensagem, né, do Evangelho, que proíbe, que são totalmente radicais,
que matam só em saber que a pessoa leu uma parte ou um texto sagrado, ok? Então tá aí, a gente tem uma pregação do evangelho em todo o mundo, todas as nações ouvirão o evangelho, sofrimento, instabilidade, guerra em Israel, a gente tem visto isso, e isso é muito atual, esse sofrimento e guerra em Israel, morte, sacrilégio, destruição, a gente tem visto isso, a gente tem visto aí muitas coisas acontecendo, ok? Então esses são os sinais do fim do mundo, das últimas coisas, aliás. Então, principalmente o esfriamento, dentro da igreja, o esfriamento, misericórdia, a falta de amor, a falta de carinho, quer ver? O comodismo, ok? O comodismo, isso a gente vai ver na parábola das 10 virgens, comodismo, indiferentismo, indolência, então a gente vai ver esses sinais, ok? Então é o primeiro, o arrebatamento da igreja, e segue do arrebatamento, é uma sequência, é uma ordem, por isso que há o estudo, há uma disciplina que chamamos de escatologia, que quer dizer escato, últimos, e logia, estudo, ou seja, tratado ou estudo das últimas coisas, ok? E aí a gente segue aqui, ó, depois que tem o arrebatamento da igreja, a gente vem o tribunal de Cristo, a gente tem que saber o que é o tribunal de Cristo, gente. Então, em aulas futuras, nós vamos entender um pouco mais sobre a aula, sobre o tribunal de Cristo. E aí tem os últimos sinais, aí sim, os últimos sinais, ok? Aliás, gente, desculpa, os últimos sinais são os primeiros, é o primeiro. Então, é o que a gente já tem vivido desde a era da igreja, do início da igreja. A gente está dentro da era ainda da igreja. Desde o início da igreja, a gente está vivendo sinais e precisamos estar atento, ok? Eu queria falar bastante dentro desse assunto, mas você precisa resplandecer, precisa estar com o lombo cingido e também com lamparina. Preste bastante atenção no que lá em Lucas 12, se não foge de memória, a parábola do sentinela, né? A parábola dos vigilantes. Fica esperto, né? Fica esperto, porque não basta só você estar esperto, você tem que estar com lombos cingidos e também com lamparina. Isso significa fazendo a obra, perseverando, e não pode deixar de ter azeite, ok? Palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, já diz o Salmo 105 do Salmo 119, o verso 105 do Salmo 119, lâmpada para os meus pés. Então fica ligeiro. Então a gente vai ver aí, depois do tribunal de Cristo, as boas do Cordeiro, depois da segunda vinda de Jesus. Preste bastante atenção também na segunda vinda de Jesus. Não compare o arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Jesus. É totalmente diferente. E aí a gente segue a grande tribulação. A igreja vai estar, no céu, 7 anos de bodas. Então a gente vai ver isso muito bem claro no finalzinho desse primeiro tópico, né? Por que nós devemos estudar escatologia? Então nós devemos estudar escatologia justamente por isso, porque se trata de um estudo riquíssimo envolvendo sinais dos tempos. O arrebatamento da igreja, presta atenção à sequência. O arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a boda dos cordeiros, a grande tribulação, o juízo de Deus, a volta de Jesus em glória. Observa que é depois do arrebatamento. O julgamento das nações, o milênio de Cristo, é o julgamento final. Vamos prestar muita atenção, irmão, principalmente, né, quando chegar no milênio. Eu já vi crente, misericórdia, falar que no milênio nós vamos vir para aqui num corpo de carne. Não tem nada a ver, irmãos. Se nós vamos ser transformados num corpo glorioso, me perdoe, meu Deus, mas depois que eu estiver num corpo glorioso, eu não quero ser transformado nunca mais no corpo de carne. Se te dou misericórdia, Jesus. Amém, irmãos? Então são esses assuntos. A gente tem aqui também 4 pontos, né, muito essencial dentro dessa introdução. Já estou indo para o fim, que traz aí plenitude do tempo, fim dos tempos, últimos dias e últimas horas. Então observa que dentro da plenitude a gente tem escato. No fim dos tempos a gente tem escatos, né, que é o fim, últimas coisas. Nos últimos dias também a gente tem escatos, últimos. E última hora também tem escato, né, hora. Ok? Então a gente vai ver aí uma perícope para cada ponto desse, certo? Por exemplo, aqui, ó, para o tempo, né, a plenitude do tempo, nós temos Gálatas. Para o fim, Gálatas 4:4. Para o fim dos tempos, nós temos Mateus 24:23. Atente para o que diz aqui na página 10. Presta atenção. Temos nesta perícope expressões que nos ajudam a compreender uma melhor, né,
compreender um pouco melhor o assunto em estudo. O que isso quer dizer, irmão? Texto que serve de prova ou de apoio, de análise. Então, observa que não tem nenhuma indicação aqui de Spurgeon, de Wesley, né? Não tem nenhuma indicação aqui de Napoleão Falcão, né? Claro que a gente tem homens de Deus que viveram a sua vida em dedicação à obra de Deus, no caso do pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, né, que escreveu Apocalipse, Daniel, é tremendo, o arrebatamento da igreja, não foge na memória, o relógio de Deus, Daniel e Apocalipse, o relógio de Deus. A gente tem Napoleão Falcão, que também é um grande instrumento de Deus da nossa época, da nossa atualidade, dentro do nosso tempo, que também é um grande homem de Deus. Então a gente tem doutores, tem o Ciro também, o Sanches, né? O Ciro Sanches, se não foge da memória, também é um grande mestre em escatologia, gosto muito, mas todos eles precisam ser filtrados pela a palavra de Deus, ok? Então a gente tem aí esses assuntos. Quais são os assuntos? 4. Plenitude do tempo, últimos dias, fim dos tempos e também última hora. E por que estudar a escatologia? Aí eu quero aqui findar, ok? Agradecendo a Deus pela sua vida. E se Jesus não voltar, próxima semana nós estamos trazendo aí o assunto do segundo capítulo, talvez do segundo e do terceiro junto, ok? No segundo capítulo eu vou frisar aqui justamente a nossa interpretação. Qual é a nossa interpretação? Então eu vou frisar esse ponto, deixar muito bem claro qual dessas interpretações está aqui, mas eu vou vou reforçar aí para você, né, qual é a nossa escola de interpretação, ok? Um outro doutor também, que ele é muito atual, doutor e pastor Erivaldo de Jesus. Eu tenho aqui a última obra que ele escreveu, que é justamente, né, escatológica. Ele também comentou por esses últimos dias a Bíblia de estudo do pregador pentecostal. É um grande homem de Deus, muito simples, muito humilde, e eu recomendo a obra desses homens, principalmente o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, e o pastor Erivaldo de Jesus, e alguma coisa do pastor Napoleão. Nós não precisamos ir para muito longe não, irmãos, tá certo? Deus abençoe a todos com a sua gloriosa paz, nos encha sempre de iluminação dentro da sua palavra, para nós nos abalizarmos, para cada vez mais estarmos aptos a pregar a sua palavra, dessa feita com propriedade que ele nos deu lá na cruz. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo comentário.